meu Deus e meu Pai, o Senhor é grande, o Senhor é grande, todo presente, Pai, Senhor Deus, Pai, Senhor está aqui, Pai, Glória a Deus. Toda amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios 6, 10. Vamos ver aqui a armadura de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é uma parte mais que todo mundo está na expectativa, né? Mas é quem vai dirigir, quem vai conduzir a palavra. Às vezes teme na base. Aleluia, porque é uma responsabilidade muito grande. Aleluia, glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios 6:10. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vem a dizer a nosso coração nesta noite. Porque de mim mesmo eu não tenho nada, mas o Senhor é aquele que dá, o Senhor é aquele que coloca, o Senhor é aquele que entra e faz o que eu não posso fazer. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? maravilhoso e fiel. A igreja achou? Aleluia. No demais, irmão meu, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus e, havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, com a verdade a vestida e a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho e da paz. Sente glorificando ao Senhor. A palavra do Senhor vem dizer esta noite, aleluia, glória a Deus, que às vezes é necessário nós termos uma armadura. Que armadura é essa? É revestimento, aleluia, glória a Deus, no poder de Deus, aleluia, glória a Deus, porque aquele que ora, aquele que busca, aquele que renuncia, aquele que paga preço, aleluia, leva a cara no pó, pode ter certeza que Deus está sempre nos guardando, aleluia, glória a Deus, para ser revestido da graça e do poder de Deus. O apóstolo Paulo, aleluia, você sabe que ali ele era um homem, que ele perseguiu o povo de Deus, mas a partir do momento que ele entendeu que ele ia depender de Deus, aleluia, ele começou a fazer diferente, aleluia, glória a Deus, foi aonde ele foi revestido do poder de Deus, a glória de Deus se manifestou sobre a vida dele, e ele passou a ser ministro da palavra de Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite, ele vai ser escolhido de Deus, ele vai ser levantado pelo amor de Deus. Se nós estamos de pé hoje, se nós estamos glorificando o nome dele, é porque ele achou graça em mim e você. Então eu quero dizer para você nesta noite, você tem a marca, você tem o sangue de Cristo, você é revestido do poder de Deus, aleluia, glória a Deus. E aqui Efésios fala sobre a armadura do Senhor. Não tem mais, meus irmãos, revestido de toda a armadura de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Revestido de toda a armadura de Deus. Qual é essa armadura? Que Deus ele quer que eu e você esteja revestido no dia de hoje, para as lutas quando vier, a circunstância quando vier, a aprovação quando vier, e você esteja revestido, cheio da graça. Aleluia, por isso que o ciclo de oração, igreja, aleluia, Deus sempre levanta mulheres valentes para estar na frente da batalha, porque a igreja só vence através da oração. Se
firme contra as todas ciladas do diabo. O diabo, irmão, ele não brinca de ser. Aleluia, que ele é. Aleluia, glória a Deus. E nós que somos servos de Deus, nós temos que estar em constante vigilância. Aleluia, perseverança. Aleluia, glória a Deus. Na cilada dele, naquilo que ele vai investir, naquilo que ele vai apresentar para mim e para você. Porque quando ele vem, igreja, aleluia, ele não vem feio, ele vem bonito, aleluia. Ele apresenta os manjares bonitos, ele apresenta para mim e para você coisas belas, aleluia, que é para ver se você está atento. E às vezes muitos estão caindo na cilada do inimigo, e hoje muitos estão fracos, outros estão fora da presença de Deus. Por quê? Porque não está em vigilância. O Senhor diz: orai e vigiai, mas a vigilância tem que vir primeiro do que a oração, porque a oração ela fortalece, aleluia, nossa vigilância. Aleluia. Então nesta noite eu quero dizer para você, mulheres guerreiras na frente da batalha, não cesse de orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu pastor, pelo seu ministério, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, aleluia. Porque às vezes o pastor está aqui na frente, mas ele precisa de oração, ele necessita, aleluia, que eu e você desça na oraria e ore por ele, porque esta frente da batalha não é fácil. Aleluia. O pastor ainda ele sabe muito bem como é, como os pastores aqui sabem, que o inimigo às vezes ele vem com os ataques dele tão grandes. Se a gente não tiver debaixo de oração, igreja, a gente não entra. Eu estou ali tomando conta de um rebanho ali, que o Senhor me colocou. Às vezes eu falo: Jesus, parece que hoje eu não vou levantar da cama. Aleluia, glória a Deus, os ataques é muito grande. Às vezes a pessoa está sentadinha aí e vai para casa, mas quem passa toda a retaliação é quem está na frente, clamando, buscando, cuidando das ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Davi, você sabe muito bem que Davi estava ali, aleluia, cuidando das ovelhas. Aleluia, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, aleluia, mas foi ele que venceu aquele Golias. Eu quero dizer nesta noite, para nós podermos ser Golias, é necessário alguém orar, alguém pagar preço pela nossa vida, abrir uma consagração, abrir um jejum contra a nossa vida. E onde muitos estão assim: pastor, eu quero. E quem está na frente da obra também precisa, também necessita. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as suas ciladas do inimigo. Aleluia, Jesus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Olha, os principados são muitos. Aleluia. Não é só um. É uma legião de demônio. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Contra a potestade, contra o príncipe das trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que manter firme nas nossas posições, nós temos que manter firme nas nossas atitudes, nós temos que manter firme na nossa palavra. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor diz, aleluia, glória a Deus, a palavra do Senhor é se ensina ou não. O pastor diz é procedência maligna. Então nós temos que ter firme, manter firme na obra do Senhor. Aleluia, naquilo que o Senhor colocou na minha mão e na tua mão. Quando o inimigo tentar vir na minha direção, na tua direção, nós temos autoridade de dizer que não, Satanás. Ai, bota em retirada, porque a minha vida pertence ao Pai. Aleluia. A minha vida quem pagou preço foi Ele. Então a minha vida é do Senhor. Sai da cruz, sai do meu caminho. E pode ter certeza que Ele não vai ficar na tua frente. Porque o general de guerra, ele chega primeiro para nos dar vitória.
para que possa resistir o dia mau, e havendo feito, tudo fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos. Às vezes as pessoas, igreja, aleluia, falam, quem está na frente da obra, leva uma responsabilidade muito grande. E às vezes você anda com a responsabilidade tão grande no seu ombro, aleluia, glória a Deus, e às vezes você quer abraçar como se fosse abraçar o mundo inteiro. Mas o Senhor, Ele dá até um ponto para mim, para você ir. Porque, aleluia, glória a Deus, e a gente tem essa mania de querer abraçar tudo. E nem tudo o Senhor está no controle. Tem coisa que Jesus, Ele diz, vai até aqui. Mas a pessoa quer ir além daquilo que o Senhor está mandando. E é onde a pessoa às vezes paga preço. A pessoa fica doente. A pessoa não aguenta o fardo. Aleluia, às vezes quer murmurar, quer falar, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele diz que nós temos esse direito de perguntar para Ele, Senhor, até onde o Senhor quer que eu e você quer ir? Até o ponto que o Senhor quer que eu e você vá. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, Cassaldo fez a preparação do Evangelho da Paz. Na preparação do Evangelho, é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Falar do amor de Cristo. Falar que Jesus salva. Falar que Jesus liberta. Falar para um drogado. Falar para uma prostituta. Falar para um viciado. Aleluia, que Jesus o ama. Aleluia, glória a Deus. E nossos pés têm que estar firmados na rocha. Aleluia, para quando o vento vier, aleluia, não tirarei você ali de onde Deus edificou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem a casa que é construída na areia, mas tem a casa que é edificada na rocha. E essa casa edificada na rocha é eu e você, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque muitos hoje estão voltando para trás, igreja. Quantas igrejas por aí fechando? Porque não está aguentando o fardo, não está aguentando a responsabilidade. Aleluia, glória a Deus. Quantos pastores estão aí com depressão? Aleluia, em cima de uma cama. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite eu quero dizer para você que faz parte desse ministério, ajuda seu pastor, ajuda sua pastora. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abre esse propósito em prol da vida deles, porque eles precisam, aleluia, de reforço espiritual. Aleluia, glória a Deus. Às vezes muitos olham, não é só material, não. O espiritual tem que estar em primeiro lugar, para depois Deus acrescentar aquilo que for preciso. Aleluia, glória a Deus, porque senão, igreja, nós não vencemos a guerra. Verdade. E às vezes o ataque é tão grande, a luta é tão grande. Aleluia, glória a Deus, se não for a mão de Deus, nós não entramos. Mas o Senhor, Ele disse ali, aleluia, glória a Deus, com os seus profetas, mantenha firme. Aleluia, você vê que Moisés, quando Moisés era para passar o rio e atravessar, né? Aleluia, glória da terra santa. Mas ele não chegou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, onde o Senhor determinou. Não foi por causa dele, foi pelas pessoas que estavam com ele. Porque enquanto ele estava buscando a Deus, aquele povo estava buscando a Baal. O coração estava voltado para o mundo. Aleluia, glória a Deus. E ali ele morreu antes de chegar, aleluia, onde ele tinha que chegar. Mas antes dele morrer, Deus preparou alguém para contar continuidade do trabalho. Aleluia, levantou Josué passou e conduziu aquele povo para o outro lado. Então eu quero dizer para você, Deus, Ele entrega uma responsabilidade para mim e para você em determinado tempo. E o tempo de Deus que determina Ele para mim e para você. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Às vezes o inimigo quer tentar invalidar aquilo que Deus projetou para mim e para você, igreja. Aleluia, Jesus. Mas eu quero dizer para você que ele só morre quando Deus ele permite. Só vai
Quando Deus ele diz, não, chegou a tua hora, chegou o teu tempo. Mas enquanto isso, eu e você tem que fazer o ide do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra diz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, Aleluia. a qual poderei apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando. Aleluia, olha aí a vigilância, olha a oração. Aleluia, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o Senhor ele diz aqui, a oração é a chave da vitória. Aleluia, glória a Deus, a perseverança, a vigilância está enquadrado dentro da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque muitos ora, mas não vigia. Verdade. E a vigilância tem que vir em primeiro lugar, depois da oração. Porque a vigilância, igreja, faz eu e você, aleluia, ver as artimanhas de Satanás. A vigilância, aleluia, Deus, ele abre meus olhos e diz, olha filho, não vai ali porque ali é uma cilada. Se tu caminhar mais um pouquinho, tu vai cair dentro do buraco. Aleluia, glória a Deus, e a oração, ele traz a chave da vitória para mim, para você vencer. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor nessa noite, ele diz para mim, guarda a armadura de Deus. Qual é a armadura que Deus te entregou? O Senhor está perguntando nessa noite, qual é a armadura que você tem, que eu te entreguei? Você sabe qual é a sua armadura? Cada um aqui tem um. Deus entregou para cada um uma armadura. E cada armadura que Deus entregou nessa noite, aleluia, pode ter certeza que você vai saber administrar ela. Aleluia, glória a Deus, não adianta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, alguém querer passar à frente de outro. Porque Deus, ele dá para cada um a sua armadura. E a nossa armadura nós temos que saber discernir diante do Senhor o que é que nós temos que fazer. Aleluia, Deus. Se é para pregar, é para pregar. Eita, meu Deus. Se é para louvar, é para louvar. Se é para estar na frente do grupo, é para estar na frente do grupo. Se é para limpar a casa, é para limpar a casa do Senhor. Se é para ajudar no lanche, Deus ele entrega para cada um a sua armadura. Aleluia, glória a Deus, até no servir de uma água. Já é o galardão que você tem. Deus, aleluia. É uma armadura que Deus entregou nas tuas mãos. É uma função dentro da casa do Senhor. Então cada um de nós temos que saber. E sim colocar, enquadrar naquilo que Deus ele tem para mim e para você. Então nessa noite, igreja, a armadura de Deus. Pergunta para Deus se você não sabe ainda. Nas suas orações na madrugada, desce na madrugada, aleluia. Pergunta para o Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça diante do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Samuel, quando ele era pequeno, ele não sabia decidir a voz do Senhor. Mas quando Deus escolheu Samuel, foi para uma obra. Aleluia, glória a Deus, dentro do ventre da sua mãe, ele já foi escolhido. E ele não entendia decidir a voz do Senhor. Ele sempre ia para o profeta Eli, perguntar para o profeta Eli, Senhor, tu me chamaste. Aleluia, quando foi pela terceira vez, ele entendeu, olha, é o Senhor falando com Samuel. E falou para ele, olha, quando você ouvir a voz novamente, fala para ele, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E foi ali o que ele fez com o Senhor, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor falou para Samuel a função que ele tinha que exercer. Glória a Deus. Então nessa noite, em nome de Jesus, se você não sabe ainda, pergunta para Deus. Aleluia, tem encontro com Deus, pergunta para Ele, mergulha nas asas do vento, que Deus ele vai te dar direção, Deus ele vai te conduzir no caminho certo, Ele vai te levar, aleluia, assim como Ele carregou os seus discípulos ali no barco, aleluia, pensando que ia morrer quando Jesus chegou, aleluia, a tempestade acalmou. Então eu quero dizer para você, amado, amada, se você ainda não está entendendo, decidir a voz do Senhor, que nesta noite você saia daqui acreditando e confiando que quando você descer na oraria, Deus vai falar contigo.
Aleluia. E através da sabedoria, Deus deu direção para Salomão administrar o povo. Então, nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, o que é que você está esperando para Deus agir na tua vida? Olha que testemunho lindo a irmã contou aqui. Coisa linda quando a gente está esperando no Senhor. Eu também estou esperando, amada. Deus me fez uma promessa, eu estou crendo no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu trabalhava ali naquele trabalho ali, o Senhor me colocou com uma porta de escape, porque Ele fechou a porta para mim lá do outro lado, porque eu não queria vir para aqui, para esse bairro. Eu disse, Jesus, eu não quero ir morar ali. E o Senhor criou uma situação, eu tinha uma empresa, o Senhor fechou a empresa. Aleluia, glória a Deus. Chegou um momento que o dono do terreno que eu não conhecia, eu passei a conhecer porque ele foi lá. Aleluia, pediu o terreno, ele falou, você compra ou você sai? Eu disse, então eu vou sair. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Aleluia. Na pandemia quem é que tinha dinheiro? Não tinha como. 650 mil é muito dinheiro. E eu disse, Senhor, eu não tenho. Eu não vou entrar numa dívida para depois não dormir de noite. Então eu prefiro entregar e fechar as portas. E o Senhor me trouxe para cá e o Senhor disse, filha, eu vou abrir uma porta de escape para você. E ali o Senhor me colocou, ali junto com minha irmã e meu irmão, meu cunhado ali em Combica. Eu fiquei por 4 anos. Quando foi no começo deste ano, o Senhor falou para mim em dezembro, tu vai fazer uma obra missionária. E quando tu voltar, tu não vai ficar mais naquele trabalho. Eu disse, Senhor, o que é que vai ser de mim? O Senhor falou para mim, tu vai fazer a minha obra. Tu vai fazer a minha obra, porque enquanto tu fazer a minha obra, eu vou cuidar de ti, eu vou cuidar dos teus. Aleluia, glória a Deus. Eu fui ali na Bahia, eu fiquei 16 dias. Quando eu voltei, o Senhor fechou as portas. O Senhor falou, tu não vai trabalhar mais ali. Tu não vai depender mais do homem, tu vai depender de mim. E ali Deus criou uma situação na minha vida. Aleluia, eu voltei dali com a dor na perna. Eu não conseguia andar, igreja. Jesus. Aquela dor na perna, a perna inchava. Aleluia, glória a Deus. Eu passei 2 meses puxando da perna. Eu disse, Jesus, e agora? O que é que eu vou fazer? E o Senhor falou assim, tu vai fazer uns exames. E eu disse, Jesus, como é que eu vou fazer exame sem dinheiro? E o Senhor falou, filha, quem prepara tudo para você sou eu. Eu fiz os exames ali, os exames deu R$900. Eu disse, Deus, eu não tenho R$900 para fazer. O Senhor falava assim, vou eu, Deus, preparar alguém para te abençoar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E de repente, meu cunhado, a minha irmã ligou para mim e disse, vem aqui em casa. Eu disse, Senhor, eu vou lá, porque eu sei que o Senhor está preparando alguma coisa para mim. Aleluia, ela disse, pode fazer seus exames, porque eu vou pagar seus exames. Aleluia, Deus. Aleluia, eu fiz os exames, peguei o resultado. O último exame eu peguei hoje. Aleluia, glória a Deus. O Senhor falou, olha filha, quando tu voltar naquele médico, o médico vai te dar o diagnóstico. E esse diagnóstico aí não é para o homem, é para mim. Mas você vai receber o teu benefício. Eu disse, Senhor, eu creio na tua palavra. Estou crendo no Senhor. De repente o meu carro fugiu motor. Eu disse, Senhor, e agora para fazer a tua obra? Senhor, meu carro, como é que eu vou fazer? Aleluia. O Senhor falou, filha, não te preocupa, porque eu vou preparar tudo para você. Do nada o Senhor preparou a igreja. Meu carro ficou 5 mil para arrumar o motor. Eu disse, Jesus, é muito dinheiro, para mim é muito dinheiro. Aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco meu cunhado liga para mim, vem aqui. Eu disse, Jesus, tu vai usar ele para me abençoar, porque eu fiquei aqui por 4 anos que o Senhor me colocou. Era para ele estar em cima de uma cadeira de roda. E o Senhor me trouxe aqui para ele, hoje está andando. Aleluia, glória a Deus. O Senhor vai usar ele para me abençoar. Aleluia. Quando chegar lá, ele disse, meu filho, eu vou te dar R$3.500. Eu falei, tá bom. Pelos 4 anos que você trabalhou aqui, porque eu não tinha registro, eu falei, Jesus, o Senhor sabe de tudo. Eu falei, Jesus, o Senhor vai preparar o resto. E ali o Senhor usou meu próprio esposo para pagar o restante do carro.
Glória a Deus, Eu quero Jesus. dizer para você, o Deus que eu e você serve é um Deus fiel e justo e verdadeiro. Eu creio. Ele nunca desampara Eu o seu creio. pequeno. Quando você pensa que está tudo acabado, Deus ele chega no teu cenário e diz para você: não temos porque eu sou contigo. Aleluia, Jesus. Não te assombre porque eu sou teu Deus. Glória a Jesus. E eu falei: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Então Jesus ele me quer na obra. Fui ali para a Bahia, fiz a obra ali, gente. A gente caminhou em terra de estrada de terra, chuva, muita lama. E eu falei: Jesus, valeu a pena. Valeu a pena o que eu passei lá, o que eu andei lá. Porque hoje o Senhor está mostrando que o Senhor é fiel comigo. Então eu quero dizer para você: seja fiel para o Senhor. Quando o Senhor mandar você ir, vá. Não tema não, vai. Faça o que Jesus manda. Obedeça a voz do Senhor. Não pague preço não, porque se você não vai, você paga preço. Mas quando você vai, pode ter certeza que a recompensa de Deus ela vem sobre a tua vida. Aleluia, o Senhor ele diz que os dele não é envergonhado e nem confundido. Então eu quero dizer para você: quem garante a minha vitória é Deus. A tua é Deus. Então quando Deus ele fala, ele cumpre. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que eu e você serve. Aleluia, Então eu quero Jesus. dizer para você, igreja, até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém, Jesus. Até aqui o Senhor não tem deixado faltar nada. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a palavra que a qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Aleluia, porque vai chegar uma hora que o negócio vai se estreitar na terra. E nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Pode soltar, pastor. Quero estar deixando o louvor dessa